Uma boa noite a todos. Estamos dando continuidade a esses estudos das reuniões públicas, muitos de nós sem poder sair de casa, fazendo essa opção do isolamento. Então, assim, muitos já sabem que estamos gravando esses estudos a partir das nossas residências. E, como sempre, a nos reunirmos, convidamos a todos para uma prece, para que possamos nos concentrar nesse momento, dizendo: Deus nosso Pai, abençoa todos nós nesta hora de estudo e prece, que possamos sempre buscar essa conexão com o divino, com o sagrado, em qualquer atividade que façamos, onde quer que estivermos. Que Jesus e os bons espíritos possam sustentar a todos e agradecidos nos sentimos pelas bênçãos desta hora. Então, meus amigos, nós não precisamos repetir mais nada a respeito do momento de dificuldades e restrições que todos nós, que de todas as ordens, todos nós, o planeta inteiro, vem vivenciando e atravessando, né? Não só nesse momento, mas principalmente nesse momento, todos nós temos recebido muitas mensagens, muitas comunicações, muitas pessoas que escrevem a respeito, falando das suas percepções, das suas experiências, dos seus entendimentos, acerca desse momento que estamos passando, trazendo essa ideia da transição, do caminho para o mundo de regeneração. E muitas pessoas, todos nós, nos questionamos a respeito dessa transição, dessa realidade de regeneração, estamos a caminho da regeneração, não estamos? Como que é exatamente essa regeneração, né? Não só individual, mas como coletivo, como pensamento coletivo. E esse é um momento, assim, de intensas dificuldades, mas também de grandes oportunidades. Sabemos e temos lido sobre essas propostas, né? De transformação, de espiritualização e de progresso. É um momento onde todos nós precisamos nos reinventar individualmente. Como é que a gente lida com a nossa rotina, com o nosso isolamento, com o fato de conviver, de não conviver, de sair, de não sair, de ser mais solidário, porque a gente vê milhões de situações tão contundentes batendo a nossa porta através, seja de que canais, né? Então, o momento de reinventar-se é individual, é na família, são nas relações sociais, profissionais. Quanta gente está experimentando novas formas de trabalho, quantos estão tendo dificuldades com isso, né? Então, esse momento de reinvenção é de todas as ordens, do mais íntimo ao maior número, à coletividade, ao planeta, né? Todos os países estão passando por essas situações. E a nossa reflexão hoje é justamente, e talvez não por acaso, sobre a progressão dos mundos. É muito natural que a gente receba essas mensagens, que a gente ouça tudo isso a partir de outras filosofias, de outros entendimentos, mas o nosso objetivo aqui é a gente conhecer, estudar, aprofundar o que Kardec estudou, ouviu dos espíritos e compilou a respeito desse assunto. Então ele junta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que chama o capítulo Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e ele faz algumas colocações do Evangelho e então discorre sobre esse assunto a partir, como eu falei antes, dos ensinos dos Espíritos. E no capítulo, ele traz, então, no Evangelho de João, no capítulo 14, eu vou relembrar algumas coisas que estão ditas nesse capítulo 14. Que esse momento era qual? Talvez não por acaso, como a gente falou, era a semana da Páscoa. E Jesus já estava em Jerusalém
para a Páscoa, lembrando todo esse simbolismo da Páscoa como passagem, como renovação, desde do Velho Testamento, daquele entendimento da Torá. Então Jesus já estava em Jerusalém para a Páscoa. Ele já tinha terminado aquela ceia com os seus discípulos, ele já havia lavado os pés dos discípulos, inclusive com a resistência de Pedro, né? Mas ele diz que é o exemplo de servir que era importante para ele dar. Ele já tinha dito a ele que eles amassem entre eles como ele os amava. Ele antes já tinha falado do amor ao próximo, mas nesse momento ele diz para que eles se amem como ele, Jesus, os amava. Quer dizer, é um degrau bem mais acima, né? E Pedro começa a ficar muito inquieto, muito angustiado, porque vendo aquela situação, sente que algo diferente ou angustiante estava para acontecer, e ele fala: Senhor, por que não posso seguir-te agora? E Jesus ainda fala, conta Pedro daquela passagem que é tão conhecida, que Pedro ainda iria negá-lo por 3 vezes antes do amanhecer. E provavelmente ele deve ter ficado mais angustiado ainda por Jesus ter comentado isso. E ele então fala: Jesus, não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também, crede em Deus, crede também em mim. E se a gente for lembrar o que é uma água turva, um coração turvado de angústia, de medo, de apreensão, você não consegue enxergar, tanto na água quanto no coração, no sentimento, você não consegue enxergar um palmo do nariz, porque o medo, a angústia, a ansiedade coloca-nos totalmente cegos e totalmente incapazes de percebermos nada melhor do que aquele estado de angústia e de medo. Então Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede em Deus, crede em mim. E ele continua falando, na sequência dessa palavra, ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Kardec, então, toma essa palavra de Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas, para intitular o capítulo 3, conforme nós falamos. E é sobre isso que Kardec, nesse capítulo, vai desenvolver as suas reflexões, né? Então, vamos ver essa parte assim, quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Vejamos, a casa do pai é o universo. Essas diferentes moradas são todos os mundos que circulam no espaço infinito e que oferecem a todos os espíritos, assim como nós, a todos os espíritos, moradas para que tenham a experiência das encarnações e façam seu caminho de progresso. Todos de acordo e correspondentes ao seu adiantamento. E Kardec coloca que, independente dessa diversidade de mundos físicos, que essas palavras de Jesus também podem refletir-se aquele estado feliz ou angustiado, né, que os espíritos se encontram na erraticidade, que é aquele momento onde não estamos encarnados. Uns se sentindo perdidos, atormentados, angustiados, sem consolação, sem esperança, e outros se sentindo pacificados, esperançosos, operosos, correndo atrás mesmo dos seus progressos, né? E os espíritos dizem que isso depende de quê? Depende justamente do grau de adiantamento que cada um já conquistou para si e que o que acarreta mais ou menos depuração e a capacidade dessa vivência de se desprender das condições materiais, do estado de materialidade, né? Dos laços materiais. E que isso variará ao infinito,
né, essas percepções, essas sensações que o espírito possa experimentar. Então, não só nos aspectos físicos, mas nos aspectos emocionais, nós vamos perceber essas muitas moradas, né? Não necessariamente circunscritas, sem localização específica. E vamos comentar agora, então, um pouquinho da análise que Kardec faz dessas categorias dos mundos habitados. Ele diz que o que caracteriza essa classificação é uma observação das diferentes condições desses mundos, né? Que se referem, como falamos antes, ao grau de adiantamento dos habitantes desses diferentes mundos. E que há os inferiores à Terra, né? Não só física quanto moralmente, toda a existência é material, as paixões reinam, a lei é a da força bruta, o único objetivo é a sobrevivência a qualquer preço, justo e injusto, não se sabe o que é isso, né? Há outros iguais aos nossos, daqui a pouco a gente até vai focar um pouquinho mais nessa qualidade de planeta, e outros mais ou menos superiores. E naqueles mundos intermédios, o mal e o bem, a compreensão e o entendimento e a ignorância, a falta de conhecimento, se misturam, predominando, logicamente, o grau de adiantamento da maioria. Kardec, então, faz uma divisão que é puramente didática, mas que é muito conhecida e que a gente aqui vai pontuar rapidamente, quando ele coloca uma categoria didática de 5 níveis de planetas, de graus de adiantamento. Então, ele coloca mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e prova, nós temos ouvido muito, principalmente quem estuda a doutrina espírita, tem ouvido muito que o planeta Terra é um mundo de expiações e provas, onde ainda domina o mal, né, por conta da ignorância, da falta de maturidade do senso moral dos habitantes aqui. Os mundos de regeneração, que é já a terceira categoria, né, nas quais, nesses mundos, as almas têm um pouco, ainda tem muito o que aprender, mas já tem um pouco de paz, repousando da fadiga das lutas enfrentadas e superadas. Os mundos felizes, ditosos, onde o bem completamente sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, que nós ainda nem sabemos exatamente o que é isso, aliás, não sabemos nada, mas é onde estão espíritos, onde se concentra, né, essa vibração dos espíritos depurados, onde reina o bem. Então, voltamos à nossa condição, que é da Terra, que pertence a esse mundo essa categoria de um mundo de provas e expiações, segundo nessa classificação didática que Kardec fez. Então, é muito natural que a gente entenda por que no planeta Terra o ser humano encarnado e os espíritos envolvidos nele se encontrem nesse estado a braços com tantas dificuldades, não só físicas quanto morais, quanto espirituais, né? O que Kardec também nos pontua? É que nenhum espírito está preso a nenhum mundo indefinidamente e que todos os espíritos atravessam todas as fases do progresso, podendo variar inclusive de mundos. E que quando nós atingimos os espíritos, todos nós, eu gosto sempre de incluir a gente, porque a gente senão fica falando, os espíritos, fica pensando que é uma coisa lá fora, que nós não participamos. Não, nós, os espíritos, quando nós já alcançamos um grau de adiantamento que o mundo, aquele mundo comporta, é que nem numa escola, né? Quando a gente está num período X, um ano letivo, e quando a gente já aprendeu todas as matérias que aquele ano se propõe a ensinar,
O que toda criança faz, todo adolescente, todo adulto faz? Passa para o nível superior, né? É uma coisa que, através das provas, passamos para o nível superior. Sempre para um mais adiantado. Se a gente não aprendeu, a tendência é o quê? É repetir, né? Até chegar ao grau máximo de perfeição relativa a um espírito. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem de Platão que, num dos parágrafos, é uma mensagem grande, num dos parágrafos, nos é colocado assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então, isso acontece o tempo todo. Gravitar, melhorar, progredir para a unidade divina. Isso é o grau de perfeição, gravitar para a unidade, que a gente todos podemos chegar. E aí a gente pergunta, naturalmente, qual as causas de tantas dificuldades, tantas misérias, tantos sofrimentos humanos nesse planeta. Pelo ensinamento dos espíritos, a gente relembra, estamos num nível de categoria 2, numa escala 5, puramente didática, mas já podemos ver que não podemos esperar prodígios aqui, embora, como em toda escola, tem professores eméritos nos ajudando nesse caminhar, aqui também no planeta Terra, encarnam muitos, já encarnaram e encarnam muitos espíritos que se propõem a alavancar esse progresso da média, né? Então, não é para a gente se admirar e nem se abater por conta desse conhecimento que nós estamos tendo acesso através desse pensamento de Kardec, que nós estamos num segundo nível de uma escala de 5. Não é para a gente se abater, porque ninguém fica abatido quando diz a criança está no segundo ano de uma escola que tem 5 níveis. Geralmente, universidades têm 5 anos. Ninguém fica abatido porque está no segundo ano, mas sabe que tem muitas coisas a aprender e muitas dificuldades ainda a lidar para desenvolver o seu aperfeiçoamento, né? E outra coisa que Kardec nos lembra é que a gente não deve considerar a humanidade terrestre como sendo a única da Terra e que a humanidade não está toda encarnada aqui, né? Apenas é uma fração. E aí ele dá um exemplo muito simples, mas muito didático e muito interessante, eu achei bastante simples, que eu trago aqui, que ele diz assim: se a gente fosse numa cidade e fosse visitar um único bairro, a gente poderia afirmar que as características da população, dos hábitos daquele bairro, é o que caracteriza a cidade como um todo? Ou que o país como um todo? Ou que o planeta como um todo? Não é assim que acontece. E ele nos lembra ainda que se a gente vai a um hospital, a gente vai chegar lá e vai ver o quê? Doentes, médicos, enfermeiros, ajudantes, mas o básico do hospital são doentes. Numa penitenciária, Kardec nos lembra, quem é que está lá? Pessoas que infringiram a lei. É claro que tem outros que fazem toda a administração do espaço, mas o básico são pessoas que infringiram a lei. Numa escola, mesma coisa, tem professores, tem instrutores, mas qual é a grande maioria? São os estudantes, aqueles que são ainda ignorantes daquele conhecimento que aquela escola está se propondo a ajudar a entender e a conhecer e a conquistar. Então, Kardec diz assim: figure-se a Terra como um subúrbio, como um bairro, onde tem um hospital, uma penitenciária, uma escola, e que é simultaneamente tudo isso, porque o planeta é tudo isso, né? E numa cidade a gente encontra muitas vezes tudo isso, ou pelo menos num país a gente encontra tudo isso. Porque a gente vai no hospital e não encontra
Lá, a maioria não é de pessoas com saúde, nem nas casas de detenção, pessoas que nenhum mal praticaram. E assim como na cidade, a população não se encontra toda nos hospitais, nas penitenciárias, no planeta Terra não está a humanidade toda. E do mesmo modo que do hospital saem aqueles que já se curaram, hoje em dia a gente às vezes vê uns vídeos, né, por exemplo, nesse momento do vírus, pessoas que saem do hospital, todos se alegram, né? As máscaras, mesmo ainda com as máscaras nas cadeiras de rodas, mas todos se alegram. Se alegra quem sai, se alegra quem vê o outro saindo, não é? Nas prisões, quem sai da prisão? Quem cumpriu sua pena, quem se colocou dentro de uma disciplina de atendimento à lei. Inclusive, às vezes, sai de um estado fechado, né, para outros diferenciados que a própria lei humana já instala em suas ordens jurídicas. Assim também, no planeta Terra, deixa esse planeta e outros similares quando nós estamos curados das nossas enfermidades morais e quando galgamos novos aprendizados incorporando a nossa vivência. Reparemos, todas essas classificações são relativas, porque classificação é uma coisa que a gente precisa sempre fazer em comparação a outros que estão acima e outros que estão abaixo. Então, aqueles que estão abaixo, nós já falamos, né, da força bruta, que não tem noções do justo e do injusto, que prevalecem as paixões. E muitos de nós poderíamos até perguntar, e perguntamos, onde a justiça divina numa situação dessa? Como Deus permite isso? Perguntamos muitas vezes por que Deus não criou todo mundo já perfeito, evoluído, inteligente, bondoso? É uma pergunta muito clássica essa, né? Vamos pensar, a semente no fundo da terra, ela se esforça para romper a sua casca, para superar todo o peso do terreno que está acima dela. E pelo esse instinto natural da busca da luz, no âmago da consciência também do espírito, daquela semente de consciência que jaz no espírito simples ainda e com desconhecimentos de tudo, que na doutrina espírita sempre fala simples e ignorante, no seu início mesmo, existe uma força superior que a tudo vivifica, provê, renova e sustenta. Na questão 1006 do Livro dos Espíritos, o que nos é dito? Cedo ou tarde, existe a irresistível necessidade que o espírito tem de sair da inferioridade e se tornar feliz. Então, essa força intrínseca é a realidade divina em toda a sua criação, sempre buscando a renovação, a luz, o progresso. Mas a gente tem que vencer a casca, né, na similaridade da semente, e o peso do terreno acima de nós, para buscarmos a luz. Então, isso acontece em todos os reinos da natureza. E isso não é falta de amor da lei maior com sua criação. Pelo contrário, é dado a todos o mérito de suas obras. E Kardec diz que esse instinto, buscando mais cedo ou mais tarde, essa busca e a preparação da ascensão a essa vida mais completa. E não porque sejamos seres degradados, mas porque todos somos crianças a crescer. E entre esses degraus inferiores e os superiores, há uma infinidade de nuances que difícil colocar numa categoria de 5 ou de 10 níveis, porque são muito sutis e muito individuais. E que Kardec ainda lembra que é muito difícil a gente reconhecer num espírito que hoje é superior
é espírito puro, né? A gente olhar para Jesus e ver nele o espírito primitivo que ele foi, assim como ver num adulto o embrião que todos fomos, né? É difícil para nós ainda, mas Kardec faz essa análise que é muito coerente. E Kardec traz também a realidade dos mundos superiores, sempre em relação às comparações com a Terra, nesse caso, e que lá essas condições da vida material e moral são muito diversas. Os espíritos encarnados lá não estão mais sujeitos a essas doenças e deteriorações que essa predominância da matéria nos impõe ainda. Os sentidos são muito mais apurados, as percepções muito mais aclaradas. A morte nesses locais, longe de parecer esse pavor que ainda para nós ou para muitos de nós ainda considerado uma transformação feliz, porque lá não existe a dúvida do futuro, da manutenção da individualidade, da oportunidade do progresso, da reunião com aqueles afins, com aqueles amados. Enfim, é uma outra maneira de encarar essa transformação. Porque não tem esse constrangimento da matéria compacta mais, né? Faz com que os espíritos gozem de uma outra lucidez. E as relações nesses mundos são sempre amistosas, né? Podem ter divergência, mas a maneira de se relacionar nunca há inveja, o ódio, a cobiça, a ambição, a escravidão, a necessidade de impor ao outro a sua opinião ou a supremacia é a da inteligência, da justiça e da misericórdia, nunca oprimindo uma pessoa ou um espírito ou uma situação que esteja em fragilidade. E ele nos diz que a autoridade nessas situações merece o respeito de todos, porque somente ao mérito essa autoridade é conferida. Outra coisa que ele coloca é que nesses mundos o ser não procura elevar-se acima de ninguém, embora busque sempre o seu autoaperfeiçoamento. Quer continuar melhorando, sim, porque essa é a lei da vida, a lei do progresso é a lei da natureza, mas que isso, em momento nenhum, lhe constitui um tormento. O Espírito Hermance do Faux tem, em seus livros, muito colocado essa ideia da angústia da perfeição. Quantos de nós queremos, ao evoluir, e nos tornamos angustiados, porque vemos que a gente caminha e não caminha como queria caminhar. Paulo dizia, porque o mal, porque o bem que quero fazer ainda não faço, e o mal que não quero fazer, esse ainda faço. Então, isso é inerente, é natural de todos os espíritos ainda nesse processo, mas que ainda não vislumbram no todo, porque nesses mundos aperfeiçoados, mundos celestes, divinos, eles querem melhorar, os espíritos lá querem melhorar, mas não tem mais o tormento, embora tenham essa ambição nobre, né? Então, esse laço de fraternidade e de amor une a todos, sempre os mais fortes, ajudando os mais fracos. Não é questão que todos são fortes lá, né? Então, é engraçado que Kardec pontua que nesses mundos possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário. Se a gente puder pensar em alguns bolsões de algumas sociedades já no planeta Terra, nós já encontramos características de, se não faltar o necessário, ou pelo menos muito do necessário já é provido a todos, por questão de uma
de uma ampla rede de sustentação social. Então, imaginem quando ninguém tiver a falta do necessário, ninguém vivenciar isto. Enfim, numa palavra, nesses mundos, o mal não existe. Bem, vamos pensar agora um pouquinho que nesses mundos não é uma questão de privilégio, porque não existe parcialidade na lei divina, né? Todos esses mundos que chegaram a essas condições foram através dos esforços e do trabalho dos habitantes desse planeta, que gravitam, né, nesse planeta, encarnados ou desencarnados, vamos dizer assim. Todos têm os direitos, as oportunidades e os deveres. E que dependendo de você vivenciar, aceitar isso, a velocidade do progresso é maior ou menor. E é nisso que está o nosso grande livre-arbítrio, de fazer essas escolhas. Em que tempo nós vamos fazer esse processo? Volto a lembrar, individualmente e coletivamente. Então, no mundo que nós estamos, considerado de provas e expiações, o que nós podemos observar aqui? Que nós não somos espíritos que acabamos de sair das mãos do Criador, nós não somos mais espíritos nessas primeiras experiências. As qualidades inatas, nos diz Kardec, que trazemos, constituem a prova do quanto já vivemos e do quanto progresso já realizamos. Basta a gente, quem se afeiçoa em estudar a história, acalma o coração, né, gente? A dica, acalma o coração a gente estudar a história, porque a gente vê a realidade de tudo que o ser humano encarnado, mesmo nesse mundo, já conquistou de progresso. Mas também não podemos deixar de ver os enormes vícios, numerosos vícios, a que ainda nos mostramos propensos. E esse é o índice que qualifica ainda os espíritos nesse planeta. Mas os espíritos nos dizem que nem todos os espíritos que estão encarnados na Terra estão em processos expiatórios individuais, que as expiações nesses aspectos, eles nos dizem, olha só, espíritos em expiação, se podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Exóticos são incomuns, não é o padrão. Claro que o planeta Terra nos impõe muitas vicissitudes. Só estar encarnado no planeta nos impõe vicissitudes da realidade de estarmos encarnados. Essa realidade com a impermanência da matéria em todos os seus níveis, que só isso provoca muitas dificuldades, muitos desafios, mas principalmente o que o Espírito, por exemplo, Santo Agostinho, nos fala nessa mensagem de 1862? Que a Terra tem um caráter comum, embora não é uniforme, mas tem um caráter comum, que é o de servirem de lugar de exílio para espíritos que são rebeldes à lei de Deus. Gente, eu acho isso muito sério para a gente pensar. A nossa rebeldia à lei de Deus, que se expressa das mais diversas formas, quando a gente não aceita certas realidades e quando a gente infringe a lei de amor, de justiça, de misericórdia, de caridade. E Santo Agostinho nos diz que nós, os espíritos que estamos no planeta Terra, temos que lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens, a perversidade dos homens dado ao nível de amadurecimento do senso moral, pouco ainda, e com a inclemência da natureza. A inclemência da natureza, lembremos,
desastres naturais. Hoje mesmo estava vendo de manhã cedo no noticiário que o vulcão Krakatoa, considerado um vulcão, se não o maior do planeta, teve uma erupção. Isso acontece o tempo todo. É vulcão, é inundação, é tornado, são vírus, bactérias, que são situações do planeta. Né? Então, é a inclemência da natureza trazendo para todos nós duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Então, o estágio que a gente está fazendo nesse planeta, e ainda vamos fazer certamente por algumas e talvez dezenas, centenas, não sei, de encarnações, é para que a gente aprenda através do duplo e árduo trabalho, lutando, encarando, vivenciando com essa perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, desenvolver as qualidades do coração, da inteligência. Gente, hoje mais do que nunca, o que mais nos está sendo cobrado com essa experiência da pandemia não é desenvolver as qualidades do coração, da inteligência, na busca de outras soluções, na busca de tudo, é como limpar, é como confinar, é como atender, é como alimentar, é como sustentar o outro, é como atender o outro, é como atender a nossa família, é tudo. Temos tanto conversado com companheiros, e acredito que todos estejam conversando entre si, as mídias sociais estão pipocando mais do que nunca, encontrando novas formas de trabalho, novas formas de comunicação, novas formas de pesquisa. Então, esse é um momento ímpar na nossa experiência. Já tiveram muitos outros no planeta. Esse é mais um. E vamos ter outros. Mas como nos lembrava Chico Xavier, ou melhor, Emmanuel a Chico Xavier, tudo passa, tudo se renova. Para que a gente, uma vez conseguindo desenvolver as qualidades do coração e da inteligência, possamos vivenciar o que é um mundo de regeneração. Porque os Espíritos nos dizem que os mundos de regeneração, ou o fato da própria Terra se tornar um mundo de regeneração, é aonde os Espíritos ali vão encontrar um pouco mais de calma e de repouso, mas que ainda estaremos sujeitos às leis que regem a matéria. E com as dificuldades que isso traz. Mas o orgulho, o ódio, a inveja, a ambição desmesurada, tudo isso já vai ter sido superado por nós. Nós não quereremos mais sentir nem viver isso. Né? Então, é uma situação onde a perfeita equidade vai presidir e preside nesses mundos as relações sociais. Não tem felicidade perfeita ainda. Ainda tem o homem, o espírito, encarnando em corpos perecíveis, sujeitos às vicissitudes de estar encarnado. Ainda sujeito a enfrentar provas, mas provas que são mais amenas, sem expiação. E comparados a esses mundos, a Terra, esses mundos são considerados para nós, para a nossa visão, bastante ditosos, e garanto que todos nós já gostaríamos de estar nessa outra situação, nesse outro patamar. E que a gente, então, uma coisa que os Espíritos nos lembram é que nesses mundos ainda falível é o homem. E o espírito do mal ainda não se perdeu, porque vamos lembrar, espíritos felizes o mal não existe mais. Nos mundos de regeneração ainda tem. Então, não avançar na senda do progresso é quase que recuar. Estacionar é quase que recuar. Né? Tem aquela passagem interessante entre
um muro do lado bem e do lado mal. Aí o bem dizendo para a pessoa que estava em cima do muro: vem, meu filho, vem para o lado de cá, você vai ser feliz, vem. E o outro lado calado. Aí o que estava em cima do muro perguntou para ele: por que você não manda eu descer para o seu lado? Ele falou: quem está em cima do muro, não preciso mais convocar. É uma imagem pitoresca, mas que é verdade. A gente, né, precisa estar direcionado para o bem, sem recuos e sem estacionamentos. Mas esse caminho de progresso é ir e vir. Muitas vezes a gente anda 3 passos e dá 1,5 para trás, mas não é para a gente se abater, porque o progresso não é linear, é zigue-zagueante, mas tem horas como atualmente que dá picos de oportunidades de uma transição mais efetiva. Né? E Jesus, então, naquela passagem que ele diz: não se turbe o vosso coração, que há muitas moradas na casa de meu Pai, ele diz que ele diz: vou preparar-vos um lugar. Como que esse lugar vai ser preparado, né, gente? Essa é a progressão dos mundos. É a nossa atitude perante a vida, sabendo que a lei de progresso é a lei da natureza, é a lei da vida. Para que a gente possa ver que mesmo dentro da destruição, todo esse processo de progresso está continuando a acontecer, a nossa revelia. Porque nós precisamos aprender a abrir um pouco do controle, fazer a nossa melhor parte, mas abrir um pouco do controle, sem a angústia da perfeição e sem essa necessidade de tudo controlar, para que a gente ouça mais de perto a voz do Senhor dizendo a todos nós: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Há chegado, o Santo Agostinho Espírito diz que há chegado esse momento, mudar-se-á de planeta de regeneração. Essa mensagem foi dada em 1862. Então, que a gente lembre, sempre estamos em transição, com momentos mais efetivos, mais amenos, mas sempre em transição. E que nós possamos nos afeiçoar de aproveitar a melhor maneira desses momentos. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe nesse fim de semana de Páscoa, para que todos nós abracemos e aceitemos esse momento de renovação. Muita paz.